Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra e fazer a nossa oração da manhã, pedindo a Deus as graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, a conversão dos pecadores, as almas do purgatório, sobre todos os doentes, aquelas pessoas que farão a sua passagem no dia de hoje ou por esses dias. Oremos. Assisti, Senhor, aqueles que vos suplicam, e guardai com solicitude os que esperam em vossa misericórdia, para que, purificados dos seus pecados, levem uma vida santa e mereça tornar-se herdeiros das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste a Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, a palavra de Deus dirigida a nós no dia de hoje, nós acabamos de ouvir o Santo Evangelho, narrado por nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o capítulo 8, versículos 51 ao 59. E Jesus, ele vai dizer aos judeus: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Isto é um fato verídico, porque guardar a palavra de Jesus é guardar a palavra de Deus,
é viver a verdadeira fé, é viver o verdadeiro amor que Deus dispensa para cada um de nós. Então, portanto, quando Jesus diz: se alguém guardar a minha palavra, jamais morrerá. Quando nós lemos o prólogo de São João, o capítulo 1, versículo 1 a seguir, que vai dizer que no princípio era a palavra, e a palavra se fez carne e veio habitar entre nós, nós vemos que a palavra que Jesus diz, ela é a capacidade de tudo construir. É esta palavra que vivifica todas as coisas, é essa palavra que restabelece a ordem no mundo. É a palavra de Deus, é a graça vinda através do amor de Deus. E aí, os judeus, eles vão recriminar Jesus, dizendo que Jesus tem um demônio, porque Abraão morreu e os profetas também morreram. E agora, Jesus está afirmando que se alguém guardar a sua palavra, jamais verá a morte. Então, eles duvidaram de Jesus. Eles colocaram a palavra de Jesus em evidência, tornando insignificativo aquilo que Jesus expressa. E eles perguntam a Jesus: quem pretendes tu ser? E Jesus vai dizer: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. E, no entanto, vocês não o conhecem. Mas eu o conheço. Se dissesse que não conheço, seria mentiroso como vós. Então, eles novamente não concordam com Jesus. Novamente batem de frente com Jesus. Jesus explica que Abraão exultou por ver o seu dia. E ele viu e ele alegrou-se. E eles duvidam de Jesus. Nem 50 anos tens e viste Abraão? Como que não compreendendo, não aceitando Jesus como Deus, não entendendo a filiação divina de Jesus e que Jesus é Deus com o Pai desde sempre, para sempre, eternamente, Ele que é conhecido e reconhecido pelo livro da sabedoria, que é a sabedoria encarnada, que colocou os fundamentos do mundo, então isto nem sequer passa pela mente dos fariseus, nem sequer passa pela mente dos judeus. Eles simplesmente duvidam, desacreditam e procuram desonrar Jesus cada vez mais.
Com isso, eles não têm a salvação, porque não acreditam no Filho de Deus. E nos dias de hoje, quantos são os grupos, até mesmo sociedade inteira, que se autodenomina ateia? Uma sociedade ateia é uma sociedade que não acredita em Deus. É uma sociedade que caminha pelas próprias forças, simplesmente com seu intelecto, e não se curva diante de Cristo, não se curva diante de Deus, não se curva diante da verdade salvífica de Deus. E nós vemos que, mediante a tão grande público que acredita dessa forma, nós vemos que a salvação não chegou entre eles. Porque a partir do momento em que a salvação chega a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, há uma transformação, há uma mudança de vida. Há um caminhar diferenciado, aonde a palavra de Jesus é fundamento que rege vidas. E hoje nós vemos que no meio católico, tanto no meio protestante, nós vemos que há um aumento para lá, um aumento para cá. Hoje são protestantes que aumentaram o público, hoje é católico que aumentou o público, houve conversão de lá e de cá, mas essas conversões são simplesmente da boca para fora. Porque quando há uma conversão, uma mudança de vida, uma transformação, é uma transformação total. Nós vemos um número alto de conversão e adesão a Jesus Cristo mentirosa. Por que mentirosa? Porque, ao mesmo tempo, nós vemos um grande índice de corrupção. Nós vemos um grande índice de assassinatos. Nós vemos um grande índice nas drogas, no alcoolismo. Nós vemos um grande índice no adultério. Nós vemos um grande índice de aborto. Nós vemos um grande índice de pessoas trapaceando um ao outro, tentando tirar proveito, tentando dar golpes, dar calotes. Houve conversão aonde? Não houve conversão nenhuma, não houve transformação de vida, porque aonde há transformação de vida, ela é na totalidade, ela é na essência da pessoa, porque essa pessoa, ela conheceu a palavra de Deus, ela guardou a palavra de Deus e ela produz frutos segundo esta palavra, e ela jamais morrerá. Porque o tudo da salvação chegou à sua casa, chegou ao seu coração. Que o tudo da salvação é Jesus Cristo. Na palavra, nos preceitos e nos mandamentos. Mas quando nós vemos que não há transformação e mudança de vida, nós vemos que não há conversão e, ao mesmo tempo, não há salvação. E podemos nos entristecer porque há um grande rebanho que desce aos infernos, que perdem a sua alma porque não acreditou
não viveu, não se entregou ao amor verdadeiro do Filho de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Oremos. Saciados pelo dom que nos salva, imploramos, Senhor, a vossa misericórdia, a fim de que, pelo mesmo sacramento que nos dais como alimento neste mundo, nos leveis a participar da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos, que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desçam sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.